Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Tão bem, mas confundido. Hoje é quase o dia mais aleatório da sua semana, porque tem um SBS aí que copiaram, um tal de Eiichiro Oda. Viu no canal aí as perguntas que vocês enviam, que sempre é canonizado, falou, vou fazer um igual. Ele criou o SBS também, que são perguntas enviadas por leitores e respondidas pelo autor. Pra quem não conhece o SBS, eu sempre gosto de trazer isso aqui porque tem muita gente nova que chega no mundo de One Piece, tá? O autor, ele recebe cartas, pois é. Meio arcaico, né? Ele recebe cartas de fãs. Ele falou que tem 3/4 só com cartas que ele recebe do mundo inteiro. As pessoas mandam perguntas e ele responde. Ele sempre coloca no lançamento de novos volumes. Agora saiu o volume 111 de One Piece, que é o compilado dos capítulos, forma um volume. E tem lá algumas questões que ele responde. E o SBS é incrível porque ele responde diversas coisas interessantíssimas para o enredo, porque por vezes não cabe dentro da série. E por vezes ele responde coisas do enredo mesmo, como a história de fundo do Zoro, que apareceu aqui no SBS, ele não colocou dentro da história. A história do Kid, a fruta do Kaido, de diversos personagens, frutas que os chapéus de palha teriam se eles consumissem. Então o SBS é muito legal, tá? E esse aqui trouxe muitas informações pra lá de interessantes que se ligam principalmente ao Kaido. Pra mim a pergunta do momento é essa. Eu vou chegar nela já já. Mas vamos lá ver o que as pessoas mandaram aqui pro autor de One Piece responder. Eu vou ler a pergunta pra vocês e dar minha opinião um pouquinho sobre o que ele tá falando na resposta, tá bom? Segue aí. Então vamos lá, primeira pergunta aqui do fã, ele quer saber a reação do Arlong quando ele descobriu que o Jinbei se juntou aos chapéus de palha. E o Oda colocou aqui o Arlong fazendo uma cara de nojo, de desprezo. O que aconteceu com o Arlong? Eu tenho uma teoria pessoal que eu acho que seria muito legal pra série, pra trama, de que talvez ele foi preso e acabou sendo colocado para ser um escravo dos nobres mundiais. E por quê que aconteceria isso? Porque o Luffy depois libertaria o Arlong, quebraria as amarras, removeria esse manto de ódio que ele sente pelos humanos, sendo salvo pelo próprio Luffy. É uma teoria que eu gosto bastante. A gente não viu o que aconteceu com o Arlong. Ele não apareceu em histórias de capa. Talvez é o único vilão que não apareceu. Nem mesmo ali nos pontos das falas do Dr. Vegapunk. Apareceu diversos personagens antigos. Até o Jin apareceu. Lembra? O Jin falou que ia aparecer no Novo Mundo para encontrar com o Sanji lá do Don Krieg. Então ele apareceu nas histórias de capa. Mas o Arlong ainda não. E eu tenho uma teoria de que ele pode ter virado um escravo e está esperando para ser liberto pelo Luffy. E essa carinha de nojo que ele fez aí vai ser quebrada. E eu acho que Oda colocar ele aqui nesse ponto, nesse momento da trama que não tem nada a ver com o Arlong, é de fato curioso. O fã perguntou aqui o seguinte: se o Luffy tivesse 6 satélites como o Vegapunk, como eles seriam? Eles seriam 5 York e um Atlas. Porque York só come e caga, né? Então o Luffy é potencializado ao máximo com satélites para comer e cagar. Não tem nada a ver com a malícia de York, não, é somente para uso mesmo de comer muito, né? Interessante isso aqui, gostei. Aí essa pergunta aqui é bem interessante, ó. O fã perguntou o seguinte: quero saber como o Kid conseguiu roubar o poneglyph da Big Mom. Isso aqui estava em aberto na trama ainda, galera. O Oda respondeu o seguinte aqui, ó. Indo direto ao ponto, ele atacou um dos navios de guerra da Big Mom, derrotou os oficiais, que era o comandante Snack, a bordo, e roubou uma cópia do Road Poneglyph de lá. Então basicamente o Kid ele fez meio como o Roger, né? Ele derrotou o Snack, ele pegou uma cópia e fugiu, porque o objetivo dele não era realmente enfrentar a Big Mom. Eu acredito que ele ia fazer a mesma coisa ali com o Kaido. Lembra que o Roger, né, ele evitou lutar com a Big Mom. Mostra o quanto ela é poderosa pra caramba. E como uma luta com ela é problemática no 1 contra 1. Apesar das lendas do Kaido, não dá pra subestimar a Big Mom. Nem vimos ainda se a fruta dela estava desperta, se não estava. O Oda não se aprofundou tanto nela, porque eu acho que ele não sabia nem como lidar com esses dois monstrões, tanto o Kaido quanto o Big Mom. Aí fica na cabeça de cada fã, se um aceita, se outro não aceita, se despertou. Eu sou a favor daquela coisa assim: se o Oda falar despertou, tem alguém colocando um balãozinho e fala, aí sim. Fora isso, pra mim nenhum dos dois acabou mostrando mais do despertar. Lembra, a Big Mom tem uma paramécia, tem que alterar o ambiente, não vimos nada disso. Kaido não se alinha muito com sua Zoan, porque ele é um conquistador, mas não tanto libertador, não tanto uma pessoa que preza pela paz como o dragão azul representa. Então não tinha essa combinação. Mesmo assim, tá aí, como que o Kid roubou? Tipo uma coisa que a gente já sabia, né? Ele entrou lá e pegou uma cópia e simplesmente fugiu. Deu uma de Roger, não quis encarar a Big Mom. Aí um fã perguntou o seguinte aqui: eu não entendo como funciona o sistema Cross Guild. Você mencionou que é uma empresa comercial, mas é realmente lucrativa? Se eles estão oferecendo recompensas para derrubar os fuzileiros navais, isso não tornaria um modelo de negócio insustentável? Olha, cara, vai ter até um empreendedorismo aqui. Oda respondeu o seguinte: a Cross Guild em si não gasta dinheiro derrubando fuzileiros. As recompensas que aparecem do nada são na verdade colocadas
pela própria Cross Guild. Eles são uma organização que controla as recompensas por fuzileiros, mas sua fonte real de renda vem de outra coisa. A Cross Guild é essencialmente um negócio clandestino que coloca recompensas, mas ao mesmo tempo eles têm outros empreendimentos comerciais. Eles provavelmente lucram com atividades como trabalho mercenário, serviços de segurança e envolvimento em negócios do mercado negro. Isso aqui é legal, né? Então uma pessoa coloca recompensa ali, eles só estão intermediando. Eu recomendo vocês tentarem procurar a novel do Ace. Sei que hoje está super difícil de achar essas coisas, mas a novel do Ace, ela mostra bastante como é que é esses empreendimentos piratas que o Oda não aborda dentro da trama. O Barba Branca mesmo, ele tinha diversos desses empreendimentos, diversos. Ele tinha muita coisa mesmo acontecendo ao mesmo tempo, porque era da onde ele tirava o dinheiro para manter sua frota, para mandar lá para Ilha Esfinge, que é a sua ilha natal, para ter sua... Por isso que ele não se importava com tesouros. Mas pô, como é que ele mantém essa frota? Como é que ele tinha diversos outros empreendimentos? E a novel do Ace aborda muito isso. Então é muito legal você ver além do que conhecemos dentro do mangá, uma expansão do mundo. O mundo de One Piece já é incrível, já tem um world build fantástico. Mas por vezes ficamos naquela, como é que o personagem faz isso, aquilo. O Crocodile mesmo, que foi a fonte de investimento da Cross Guild. Da onde saiu o dinheiro do Crocodile? Disso daqui. Ele já tinha outros investimentos, outros empreendimentos. E a Cross Guild não é aquela que tira do bolso para pagar as recompensas. Na verdade eles intermediam. Alguém vai e coloca a recompensa. E aí eles colocam ali, pegam uma taxa para eles, né? Se a pessoa conseguir, vão e paga. Muito interessante assim, eu gosto como o Oda... ele expande as coisas para o mundo de One Piece. Uma coisa que nem precisaria responder, mas que ao mesmo tempo se torna muito funcional e tem uma construção incrível. Agora a pergunta muito legal aqui, ó. A ponte que os piratas Roger e Oden viram no capítulo 967 era Tequila Wolf ou Bourbon Wolf? E qual é o nome do planeta onde Luffy e os outros vão em suas aventuras? Olha que pergunta fantástica essa, hein? Oda diz o seguinte aqui. É chamado de Blue Planet ou Planeta Azul, o nome desse planeta. Quanto à ponte que Oden viu, não é Tequila Wolf. Como eu sabia disso? Bem, não direi que é Bourbon Wolf, mas não é Tequila Wolf. Essa é minha resposta. Descobrimos que há 4 pontes no capítulo 1125, então é impossível que você saiba disso quando está no capítulo 967. Vamos falar das pontes primeiro. Quem teve um olhar mais atento, e eu lembro que eu trouxe isso em alguns vídeos, vai notar que realmente a ponte que o Oden e o Roger encontram não fazia sentido ser Tequila Wolf, porque Tequila Wolf está no paraíso, no lado do East Blue. E eles encontram a ponte quando você segue a sequência no capítulo 967, depois de passar pela Ilha dos Homens Peixes. E eu vi aquilo e falei, pô, peraí, isso aqui não é Tequila Wolf, ela não deveria estar aqui. E aí foi onde eu já saquei, pô, deve ter outra ponte, cada uma para um Blue. O propósito das pontes, obviamente, feita pelos nobres, é para evitar um aumento do nível do mar, para eles conseguirem transitar, levar mantimentos. Mas é uma sacada muito legal. E o Oda adicionou depois a Bourbon Wolf e falou que tinha realmente 4 pontes. A gente vai descobrir um pouquinho mais delas mais à frente. Eu fiz um vídeo muito legal disso, eu vou deixar aí no card para você dar um confere depois. Vale muito a pena, mas... é legal que a gente tem outras pontes que ela entra como uma punição. As pontes são consideradas inclusive países. Pois é, de tão grandiosas que elas são. E parece aquela coisa muito punição de colocar os escravos fazendo aquilo. Algo que eles nunca vão completar. As pessoas vivem lá, as pessoas nascem e morrem na construção dessas pontes, feita a pedido dos nobres mundiais. Curiosamente, a construção começou 700 anos, 100 anos depois do século perdido. Já estavam se preparando para o aumento do nível do mar? Bom, curioso pra caramba, né? Agora, Planeta Azul, isso é muito legal, né? Assim, existe a teoria de que o mundo de One Piece é o nosso planeta, que o Oda tá usando algum conceito do nosso planeta que entrou em colapso, teve suas destruições, tá bom? E após isso acabou virando o mundo que o Luffy vive. Isso é comprovado por diversos pontos. Um exemplo, tem um rascunho que o Oda fez dos mapas da ilha ali, da Red Line, e ele colocou o eixo de rotação do Planeta Azul. E ele tem 23.5, que é o mesmo eixo de rotação da Terra aqui. Não só isso, você tem a Red Line, você tem a Grand Line, então é como se fosse uma representação da linha equatorial. E um fato curioso é, você tem os Calm Belts no mundo de One Piece, né? E aqui no nosso mundo mesmo, você tem os dois polos dividindo ali pela linha. Você tem ciclones, tufões, tornados, mas nenhum deles cruza a linha equatorial. É como se ele fosse realmente um Calm Belt, onde essas tempestades não chegam, tudo por conta dos polos magnéticos. Funciona um pouquinho parecido com o que temos aqui nos Calm Belts. Então muito possivelmente a Grand Line vai acabar sendo uma parte da linha equatorial do mundo de One Piece. O Oda ele construiu o mundo de uma forma muito perfeita e acaba tendo uma referência direta ao nosso mundo. Planeta Azul é o nome e é uma deixa pro Enel voltar porque ele se interessou sobre o conceito de ser o rei do mar azul. Lembram disso? Ele queria ser o deus da lua, mas ele falou, opa, tem alguém abaixo de mim que tem esse status de ser o deus, o rei do mar azul?
ele se interessou e pode ser o chamado de retorno por Enel agora. Uma pergunta aqui sobre o incidente do Porto Rochoso, como ele se relaciona com Kozan. O incidente do Porto Rochoso, agora eu estou falando aqui, é um evento misterioso. Até os próprios piratas o descrevem como um mistério. Suas dimensões completas não podem ser medidas, mas parece ter desempenhado um papel importante na formação dos caminhos de alguns personagens poderosos da história. Bom, temos a aliança do Kobe com Barba Negra e o Law. Foi de lá que o Law pegou 100 corações e virou Chichibukai. Foi onde eles derrotaram um ex-pirata Rocks, ao qual Barba Negra ascendeu ao posto de líder de Hachinosu. Tem muita coisa interessante relacionada diretamente ao incidente do Porto Rochoso, que eu acho que o Oda está segurando para mostrar, porque ele vai meter um flashback para mostrar como é que foi a união desses personagens. Eu acho que vai estar mais relacionado quando o Kobe começou a aparecer um pouquinho mais na trama agora, porque o Kobe ele vai ter que ser o Garp da série. Vai ter uma união de Luffy e Garp contra o Barba Negra, assim como teve com Rocks? Muito possivelmente vai acontecer. Mas o incidente do Porto Rochoso, sem dúvidas, é um evento muito importante para a trama, que eu acho que o Oda não vai deixar de lado, porque ele vem repetindo isso desde o time skip até agora, inclusive em SBS. Se ele escolheu para estar nesse ponto de um SBS algo sobre qualquer coisa da trama, como o Arlong que eu citei no começo, é porque vai aparecer mais à frente com toda certeza. Aí foi perguntou aqui quais os deveres que Aokiji desempenha como capitão do 10º navio dos piratas do Barba Negra. Ele tem seguidores? Olha que pergunta legal. O Oda responde, sim, ele tem seguidores, ele parece seguir as ordens do Barba Negra, mas não era o tipo que segue elas cegamente. Para Kuzan, juntar-se à tripulação pirata reflete seu conceito de viver livremente, mas ele ainda causa baixas como parte das atividades da tripulação. Sua entrada pode não ser para o mal, mas por outro motivo. Obviamente que a gente já sabe isso. Eu desconfio que ele tem ligação sim com a SWORD, só que ninguém sabe ainda. Assim como o Drake estava infiltrado ali no país do Wano, lembra que o Sakazuki ele tem uma espada tatuada no braço. É estranho, tá bom? Essa luta dos dois. Eu acho que o Aokiji ainda está agindo por debaixo dos panos. Ele feriu o Garp, derrotou o Garp, mas ele fez nascer ali a estalactite de gelo, né, pra parar o sangramento do Garp depois do ferimento. Então você vê que ele sofreu com aquela luta. O Aokiji ele tá ali por um motivo maior, com toda certeza. Ele depois que ele viu o que aconteceu em Ohara, ele foi descobrindo algumas coisas, já tinha aquela deixa de que ele seria uma pessoa que tentaria fazer sua própria revolução. Lembra da fala dele pro Smoker lá em Dressrosa, quando ele salva do Flamingo? E ele fala pro Smoker, fala, olha, existem outras formas de se fazer justiça sem estar diretamente dentro da marinha. E pede segredo, fala, não fala que eu estive aqui, beleza? E aí ele tá agindo às escondidas com toda certeza, mas talvez nem os membros da SWORD saibam o seu papel fundamental, ao qual ele está fazendo agora dentro da tripulação do Barba Negra. Foi perguntou o seguinte aqui, qual é o recrutamento global que Fujitora e Green Bull adicionaram aos fuzileiros navais? Aí o Oda respondeu o seguinte, cada membro do governo mundial tinha soldados para proteger seu território, mas o recrutamento global, o draft mundial, era um sistema pelo qual os soldados talentosos eram forçados a se juntar à marinha para reforçar seu poder militar. Esse sistema teve impacto em revoluções, como a Revolução das 8 Nações, onde defesas locais fracas levaram a rebeliões bem-sucedidas em algumas áreas. Muito possivelmente por conta dos revolucionários já criando essas revoluções, tá bom? Já apareceu um pouquinho inclusive do passado do Aramaki e do Fujitora. Ainda não sabemos por que o Fujitora ele se cegou, né? Eu gosto de falar assim que é um mistério muito legal. Talvez eu vou colocar aqui na minha lista de mistérios favoritos. Às vezes eu falo, por que o Fujitora se... Aí o pessoal fala, já respondeu, é porque ele viu algo que ele não gostou. Mas o que ele viu? O que ele viu ao ponto dele se cegar? É isso que eu quero saber, entendeu? Não? Esse mistério ainda realmente é curioso. Tem um SBS que um fã ele cata e faz uma ligação com o Zodíaco, porque os almirantes eles têm os animais relacionados ao Zodíaco. O tigre roxo, né? O touro verde, o cão vermelho, o macaco amarelo, o fazão azul. E um fã ele fez uma coleção muito interessante de que esses animais eles estavam literalmente ligados diretamente a uma parte boa de toda coisa. E também conectando tudo isso ao conto do Momotaro que acontece em Wano. Ele falou, eu acho que o Aramaki e o Fujitora vão ser bons, vão fazer alguma coisa boa aí pelo mundo. E o Oda deu aquela gaguejada, falou, opa, não sei o que você está falando. O Aramaki nem tanto, porque ele é meio fã do Akainu ali, né? Mas o Fujitora já tem esse ar de não querer o status quo, de querer derrubar os Chichibukais. Ele não gosta de como o governo mundial está agindo. E ao que parece, o Fujitora acabou virando almirante sem nem mesmo querer, né? Aí olha que pergunta interessante. O fã falou o seguinte, que você mencionou anteriormente que quando os usuários de Zoan alcançam o estágio do despertar, suas personalidades são frequentemente absorvidas pela habilidade. Então isso significa que os guardiões de Impel Down eram pessoas cujas personalidades eram completamente absorvidas? E o Oda responde isso assim, certo, ninguém percebeu, não é Lute. O Oda ele deixou meio que entreaberto, mas assim, como é que funciona realmente o despertar? Se você não dominar
você não tiver um alinhamento com a fruta, você acaba sendo absorvido. Por que o Lute deu super certo? Porque ele é sanguinário igual o animal que está na fruta dele. Ele acabou tendo essa combinação. Por que o Kaido não despertou? Na minha humilde opinião. Porque o dragão ele é considerado uma divindade guardião, libertador. E o Kaido não. O Kaido não tinha essa forma de se alinhar com o dragão. Se ele usasse o despertar forçado, ele ia acabar como as bestas de Impel Down, perdendo completamente a sua mente e entrando só no lado bestial da coisa. Tá bom? Então é assim que funciona o despertar. O Luffy, ele já é super engraçado, ele já dá risada. Quando ele vira Nika, você vê que tem um alinhamento e ele começa a dar mais risada, porque existiu esse tipo de alinhamento. Então quando tem um despertar forçado, tipo o Monster Point do Chopper, inicialmente, que ele não conseguia controlar, que ele virava uma fera completa, aquele era um despertar forçado. Ainda não existia um alinhamento completo do Chopper com a fruta dele. Hoje ele consegue controlar, ainda acho que deve ter algo a mais ali do despertar do Chopper que o Oda não abordou bem, mas serve bem para ilustrar como funciona o despertar. Aí olha que pergunta legal. Oda Sensei, no caso da fruta do diabo artificial, ela se transforma em uma nova fruta depois que o usuário morre? E o Oda responde assim, não, não faça isso. Se o usuário morrer, a fruta desaparece completamente. Isso aqui é grande, hein, galera? Isso é legal, hein? A fruta não consegue reencarnar, então? Eita, será que é porque realmente tem algo atrelado às almas, aos portões do inferno, o abismo selado, impedindo que essas almas consigam reencarnar? O Vegapunk não conseguiu replicar isso? É uma pergunta muito pertinente. Eu tinha essa dúvida, nem lembrava que eu tinha dúvida, mas agora que o fã perguntou, isso faz muito sentido. Frutas artificiais não reencarnam. Lembrando que a única fruta artificial que a gente de fato viu é a do Momonosuke, tá bom? Mas Smiles acabam entrando aqui no bolo também. Não chega a ser tão perfeitinha quanto a fruta do Momo, ao qual o único defeito que sabíamos era porque o dragão tinha uma outra tonalidade, uma outra coloração. Mas é de fato curioso isso aqui, né? A fruta não reencarna. Você já deve ter se perguntado isso. Será que a fruta do Momonosuke vai reencarnar? Não vai. Legal pra caramba, né? E vamos aqui para a pergunta do SBS, na minha opinião, que é: no SBS 109 foi revelado que Hanafuda existe. Ele é pai da Uchi e o Peijuan. E olha só, aqui deu uma cravada, hein? Aqui acertamos em cheio, né? Porque eu já tinha falado que o Hanafuda ele devia ser o pai da Uchi e do Peijuan, porque Oda já disse antes no SBS que os dois eram irmãos, que o pai deles era um pirata que acabou morrendo e que o Kaido adotou os dois ali. Então assim, o Kaido tinha uma proximidade com esse certo pirata. Aí surgiu Hanafuda. Hanafuda, ele surgiu com o nome de um jogo de cartas que combina com os Piratas das Feras. Foi dito ser um Eishi Chichibukai derrotado por Ace, e que também era um colecionador de Zoans ancestrais. Pô, era impossível não conectar diretamente ao bando do Kaido. Não tinha uma confirmação ainda, só que agora o Oda respondeu pra nós. Ele fala o seguinte aqui: ah, você tá falando sobre aquele cara, o antigo Senhor da Guerra do Mar que foi derrubado por Ace? Eu pensei que tinha escondido isso muito bem. Tanto faz. Sim, ele é o pai da Uchi do Peijuan. Acertamos, hein? Mas eu acho que o que você realmente quis perguntar é sobre o relacionamento de Hanafuda e Kaido, certo? Como piratas eles se enfrentaram no passado, mas acabaram formando uma aliança devido ao seu objetivo em comum. Ele tinha tanta fé em Kaido que confiaria seus próprios filhos a ele. Seu hobby de coletar frutas zoans é para ajudar a fortalecer os Piratas das Feras. Falei que era da tripulação que ele coletava os Piratas das Feras. Hanafuda é um dos muitos que foi cativado pela força de Kaido e deu tudo de si para ajudá-lo a ascender ao trono do Rei Pirata. Depois de ser derrotado por Ace e banido dos Chichibukais, ele foi morto por piratas contra os quais ele tinha rancor enquanto estava a caminho dos seus filhos. Uau, hein? Caramba, a história do Hanafuda aqui é muito legal, hein, galera? Assim, é interessante, ele foi derrotado pelo Ace e morreu para piratas ao qual ele tinha rancor. Qual pirata ele tinha rancor? Os piratas Spades, até onde a gente sabe, né? Será que ele morreu para a tripulação do Barba Branca? Porque os piratas Spades foram absorvidos pela tripulação do Barba Branca. Então o Hanafuda pode ter morrido para eles. Será que é por isso que o Kaido foi para Marineford? Não só para pegar o Barba Branca, mas para se vingar do Ace também, que entortou a estátua dele, entrou no seu país, tocou o terror, derrotou Hanafuda e ainda levou a morte dele? Ele tinha todo esse ódio pelo Ace, esse é o motivo dele ir para Marineford? E olha só, o Hanafuda, quando surgiu pela primeira vez no SBS, ele tem um fóssil de T-Rex no seu chapéu, que muito possivelmente é a Akuma no Mi dele. E é legal porque não apareceu em Wano a Akuma no Mi do T-Rex. E fala, onde está essa Akuma no Mi? Tão emblemático esse dinossauro e Oda não vai colocar? Ao que parece, ele desenvolveu tudo para o Hanafuda ser muito ativo no arco, mas decidiu remover ele da história. E sabe o que é legal? Quem lembra disso? Vamos ver se você tá com a memória boa. Se você acompanha o arco de Wano, esteve aqui comigo no canal, deve se lembrar do capítulo 920, que tinha um painel que aparecia as 3 calamidades. Aí saiu uma One Piece Magazine que aparecia uma quarta figura ali. A gente fala, quem que é essa figura? Ficou muito tempo depois, falou, é Yamato. A gente só aceitou que era Yamato.
Só que agora com o Hanafuda confirmado ser dos Piratas das Feras, é ele, galera. Ele é a quarta calamidade. O Kaido tinha 4 calamidades ao seu lado. Então certamente Hanafuda era a quarta calamidade do Kaido. Tinha uma proximidade muito grande com a fera. Lembrando que o King inclusive chama ele de Kaido-san. Tem essa coisa, né, uma proximidade muito grande. O King estava ligado ao Kaido durante muito tempo. O Queen a gente não viu muito do passado dele com o Kaido. Mas o Kaido e o Hanafuda eram bem próximos. Ao ponto do Kaido cuidar dos seus filhos, né? Cuidar, realmente ser um paizão ali pra eles. Então ele era a quarta calamidade. Muito legal isso aqui. E eu começo a me perguntar realmente se esse é um dos motivos do Kaido ter ido para Marineford. Para se vingar do Ace e da tripulação do Barba Branca que levaram à morte do seu amigo. Legal essa pergunta, hein? Muito bom que o Oda expandiu isso daqui dentro da série. E é isso, esse é o SBS do Oda. Como eu disse, sempre tem muita revelação interessante para se guardar. Pode se tirar para fazer muitas teorias e ligar pontos. Planeta Azul, Despertar, Quarta Calamidade do Kaido. Esse aqui tá bem recheado, esse SBS, hein? Gostou dele? Se gostou, deixa um like para eu saber, tá bom? Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistirem. Fui!